A paz do Senhor, vaso, tudo bom? Tudo bem com vocês? Estou feliz por estar aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor para nossas vidas. E é com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E antes de tudo, eu quero pedir para que você dê aquele like abençoado, que só você que é vaso tem. Dê aquele like abençoado. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, colegas de trabalho, faculdade, enfim, com quem você quiser. E também você pode nos seguir nas redes sociais, tá bom? No Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais você pode estar nos seguindo também, tá? Quero compartilhar com vocês, na verdade eu quero dar continuidade à palavra do Senhor, daquilo que nós aprendemos e refletimos no vídeo anterior, né? Que nós falamos sobre a oração. Primeiro, o nosso tema que ainda é o mesmo, continua aí na tela que você já viu, que fala sobre o relaxamento espiritual. Algo seríssimo que tem se alastrado como a epidemia nos dias de hoje, né? Nos preocupamos com tantas coisas e acabamos relaxando espiritualmente, acabamos deixando de lado, em segundo plano, a nossa vida espiritual. Então eu quero falar sobre a segunda fase, que é o relaxamento concernente à palavra de Deus. Quando deixamos de meditar na palavra de Deus, quando deixamos de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de refletir na palavra de Deus, é uma brecha que abrimos para que a nossa vida espiritual ela continue se degradando a cada dia. Temos que ser zelosos quanto à palavra de Deus. E eu quero deixar essa palavra para você aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que é o que nós estávamos lendo no vídeo anterior. Mas eu quero deixar aqui no versículo 4, que diz assim: Então me disse, profetizo sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus falou para Ezequiel que era para Ezequiel profetizar. Mas Deus não deu ordem para Ezequiel profetizar qualquer coisa. Deus falou para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, a minha palavra. A palavra que eu vou colocar na tua boca. A palavra que eu vou colocar no teu coração. E quando os ossos ouvirem a minha palavra, eles vão reviver segundo a minha palavra. Por que é importante a palavra de Deus na vida do crente? Se você está vivendo uma vida fria espiritualmente, se você está vivendo uma vida relaxadamente na forma espiritual, você precisa reaver os seus conceitos. Você precisa reaver a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Você precisa meditar nesta palavra, voltar ao início, voltar ao primeiro amor. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a primeira coisa que ardeu em nosso coração foi a vontade de orar. A segunda coisa que ardia e que ardeu em nosso coração era o desejo de ler a palavra, de ler a palavra, de ler a palavra. E com o tempo isso foi se deteriorando, isso foi se esfriando nas nossas vidas, né? E hoje nós estamos aqui para falar justamente sobre isso, sobre a palavra de Deus, o relaxamento concernente à palavra de Deus. Quando Deus fala para Ezequiel, Deus estava dizendo para Ezequiel que ele precisava profetizar. E ele não era para profetizar qualquer coisa. Não era para profetizar bênçãos, não era para profetizar vitória, não era para profetizar conquista, grandes guerras vencidas, ou grandes guerras que seriam vencidas, ou territórios que seriam tomados, não. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza a minha palavra. Diz para os ossos secos ouvir a minha palavra. Ou seja, quer ter vida? Há uma necessidade. E qual é? Ouvir a palavra de Deus. Não é só ouvir, é meditar na palavra de Deus, é ler, é observar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tudo o que nós precisamos. Ela tem tudo o que você precisa. Ela te exorta, ela te edifica, ela te santifica, ela te purifica, ela te lava, ela te limpa, ela te corrige. Ela faz tudo em nossas vidas. É a palavra de Deus que gera em nós a transformação.
É a palavra de Deus que gera em nós a mudança de caráter. É a palavra de Deus que gera em nós a mudança de vida. É a palavra de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo através do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que muda os nossos conceitos humanos, os nossos conceitos naturais, a nossa mente raquítica de que achamos que as coisas estão bem do jeito que estão. Não, a palavra de Deus, quando ela vem de encontro com a nossa necessidade, ela vai trabalhando justamente naquilo que precisa ser ajustado. Ela vai trabalhar justamente naquilo que precisa ser melhorado, naquilo que precisa ser mudado. Somente a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus conhece a nossa necessidade. E tudo que está escrito na sua palavra é exatamente para suprir a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade física, a nossa necessidade mental, intelectual, a nossa necessidade emocional e a nossa necessidade material. A palavra de Deus, ela é completa, ela é um tudo. É por isso que Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que ele falou isso? Porque ele tinha certeza que ele não podia caminhar no escuro, que ele não podia caminhar sem a palavra. Era a palavra que lhe direcionava pelo caminho certo. Era a palavra que lhe levaria ao caminho de sucesso, de vitórias e de conquistas. E que Deus com certeza estaria com ele se ele estivesse observando a palavra de Deus. Quando nós começamos a deixar a palavra de Deus de lado, quando deixamos de sentir vontade de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar a palavra, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Porque quando nós deixamos de ouvir a palavra, nós passamos a ouvir doutrinas de demônio. Nós passamos a ouvir palavras que só massageiam o ego. Não, a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus, ela pode e ela faz e ela muda tudo aquilo que traz dúvidas, que traz frieza, que traz comodismo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Esse ano do avivamento, foi determinado pelo nosso ministério o ano do avivamento. E não existe avivamento sem a palavra. A palavra é o que traz avivamento. A palavra é o que traz renovo nas nossas vidas. Quando nós nos sentimos frios, quando nós nos sentimos relaxados espiritualmente, a primeira coisa que deixamos de fazer é de meditar na palavra de Deus. Quando nós somos renovados, a primeira coisa que queremos fazer é ler a palavra de Deus. Tem pessoas que só buscam a palavra de Deus quando eles querem uma resposta. Tem pessoas que só buscam a palavra de Deus quando eles querem um conforto ou um consolo. Tem pessoas que só querem a palavra de Deus, querem abrir a palavra de Deus quando eles precisam de um milagre. Não. A palavra de Deus não é só para um milagre, a palavra de Deus não é só para um conforto, a palavra de Deus... Não, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é tudo que nós precisamos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você não sente mais vontade de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, cuidado. Algo está errado. Como eu falei no vídeo anterior, a nossa vida, ela é mantida por um tripé. Esse tripé, quando ele começa a se desfazer, quando ele começa a se deteriorar, é um sinal que nós estamos relaxando espiritualmente, como eu já falei. Então nós precisamos orar, sim. Nós precisamos meditar na palavra de Deus também. Você precisa, eu preciso ler a palavra, estudar na palavra, buscar na palavra o que Deus tem para a minha vida, buscar na palavra o que Deus tem para a minha família, entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é uma palavra que para ser discernida, ela precisa ser acompanhada por oração. Precisa sim do Espírito Santo para nos trazer o discernimento e a interpretação daquilo que precisamos aprender e entender. Então não abra mão da palavra de Deus. É muito bom ler bons livros, é muito bom ler jornais, revistas, né, que falem coisas assim muito agradáveis, que tenham histórias que chamam a atenção, ou que tem pessoas famosas que a gente pode estar lendo ali sobre alguma coisa da vida daquela pessoa. Mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro mais vendido até hoje em todo o mundo.
A Bíblia é o livro mais importante de todos os tempos. Nenhum livro do mais famoso escritor é mais importante ou substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importante para o teu crescimento espiritual. Sabe por que tem muita gente que vive capengando? Sabe por que tem muita gente que não consegue ter uma vida firme em Cristo? É porque ele acha que tudo é importante, menos a palavra de Deus. Ele acha que ele precisa de tudo, menos da palavra de Deus. Às vezes ele vai para o congresso, para uma festa, para uma vigília, ele roda, levanta, cai e o pastor está pregando. Ele roda, levanta, cai e o pastor está pregando. Quando termina a vigília, quando termina o congresso, pergunta para ele o que ele aprendeu, o que ele entendeu. Nada. Ah, não sei. O que foi lido? Não sei. Aonde foi lido? Não sei. Qual foi o texto que foi pregado? Não sei. Por quê? Porque ele não está nem aí para a palavra de Deus. Isso é um sinal que você é relaxado espiritualmente, que você não ama a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus tem que ser amada, tem que ser desejada, tem que ser vivida, tem que ser estudada, tem que ser meditada. A palavra de Deus é o único livro que eu não posso ler, porque ela não foi feita para eu ler, ela foi feita para eu meditar. Porque quando eu medito, eu adquiro sabedoria e crescimento espiritual para a minha vida. Então, deixa de ser preguiçoso, crente. Deixa de ser relaxado. Em vez de você ficar lendo gibis, em vez de você ficar lendo histórias românticas, vai estudar a palavra, crente. Vai meditar na palavra. É a palavra de Deus que vai mudar a tua história. É a palavra de Deus que vai trazer vida. Leia os livros históricos, livros extraordinários, livros maravilhosos, que Deus vai falar ao seu coração. Leia sobre as epístolas paulinas, estude as epístolas paulinas para você adquirir conhecimento, maturidade espiritual. Deus não te chamou e não me chamou para sermos relaxados. Às vezes você passa o dia todo passando o dedo no teu celular, olhando a vida do fulano, do ciclano nos status, vendo as mensagens que ele postou. Você leu a palavra hoje? Você meditou na palavra hoje? Você estudou a palavra hoje? Deus está falando comigo e com você. Precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos meditar na palavra de Deus. Faça como Davi, faça como os profetas, faça como o apóstolo Paulo, que desde a sua infância ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a ser edificado através da palavra de Deus, né? As leis dos matriarcas, dos patriarcas, dos profetas. Então isso é muito importante para nossas vidas. Estude a palavra de Deus, renove suas forças na palavra de Deus. Quando você deixa de estudar a palavra de Deus, quando você despreza a palavra de Deus, isso é um sinal de que você está relaxado espiritualmente e Deus quer mudar a tua vida. Não seja assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volte ao início de tudo. Aprenda com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo o que você precisa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos. Diga para essa pessoa lá: ei, acorda, crente, deixa de ser relaxado. Deus quer falar contigo na palavra. Deus abençoe você em nome de Jesus.